Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os senadores e com os debates que acontecem aqui no Congresso Nacional. No Alô Senado de hoje tem o tema da vez, com os assuntos mais discutidos na nossa central de relacionamento em setembro. E você vai ver ainda. Por que as estradas do Brasil continuam tão esburacadas? Como diminuir a desigualdade entre os moradores do Distrito Federal? Que tal incluir a educação sexual na grade curricular das escolas brasileiras? E o que está sendo feito para que os policiais corruptos sejam realmente punidos? O Alô Senado começa agora. O que os senadores acham da ideia de incluir a educação sexual na grade curricular das nossas escolas? Quem mandou essa pergunta para a gente foi a Maria Luana Cavalcante Barbosa, de Araripe, em Pernambuco. A Luana acha que essa seria uma medida útil para os jovens, considerando o atual cenário de doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas, abortos e casos de abuso sexual. A resposta fica por conta da senadora Ana Rita. Primeiro eu quero agradecer a Luana pela pergunta. É uma pergunta bastante pertinente e que a realidade atual realmente exige, por parte dos educadores e das famílias, uma orientação maior para as nossas crianças e adolescentes com relação à questão sexual. Nós sabemos que o número de gravidez na adolescência é muito grande. Então é preciso sim, ter um trabalho com relação a isso. E eu penso que a escola ela pode cumprir muito bem esse papel. É claro, complementando o que a família também deve fazer. Mas nós sabemos que algumas famílias e alguns pais têm muita dificuldade de lidar com o tema. Então a escola ela pode cumprir bem com esse papel, orientando adequadamente as nossas crianças, os nossos adolescentes, de acordo com a idade. O conteúdo deverá ser repassado, mas é importante porque prepara a criança para a sua juventude, para que não haja gravidez na adolescência, que é um problema muito sério. E aqui no Senado, na Comissão de Educação, está se discutindo alguma coisa com relação a isso? Tem alguma perspectiva? Olha, recentemente não houve nenhum debate nesse sentido, mas esse tema é um tema que já apareceu em algumas vezes nas comissões. Eu penso que nós precisamos nos debruçar sobre isso. É preciso, de acordo com a idade, receber as orientações corretas, para que ele possa ter uma formação adequada dentro do tempo certo. A minha pergunta para o senador é a seguinte: se todos nós pegarmos fotos de Lago Sul e Ceilândia e compararmos, vamos notar várias diferenças, não só no ambiente, na educação e vários outros fatores. Eu queria saber o que o senador acha disso e o que ele pode fazer para mudar isso. Oi, Joyce. Em primeiro lugar, é importante saber que o Senado Federal é a Casa da Federação. Aqui estão os representantes das unidades da Federação em número igual para todos os estados. E nós tratamos justamente do equilíbrio regional e da busca da diminuição das desigualdades regionais. O problema que você apresenta de diferença que ocorre, de desigualdade entre regiões de uma mesma cidade ou do Distrito Federal, não é propriamente um assunto que deva ser tratado pelos senadores, em que pese a nossa missão precípua seja no sentido de fazer cumprir a Constituição Federal, que prevê direitos iguais para todos. Que medidas estão sendo adotadas para que ocorra a real punição de policiais corruptos e assassinos? Quem pergunta é o Luciano de Araújo Oliveira, de Salvador, na Bahia. Luciano, quem responde a sua mensagem é o senador Pedro Taques. Eu sou relator do projeto do novo Código Penal e ali nós estamos buscando fazer com que a pena de prisão, ela seja maior para aqueles crimes mais graves. Nós sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão não cometa o crime, mas a certeza de que ele será punido. Infelizmente, no Brasil, a punição ela demora muito. Em média, um processo aqui demora 12 anos. No Chile, 8 meses. Isto mostra que é um absurdo. Esse processo do mensalão, por exemplo, nunca termina. Nós precisamos enterrar o cadáver. Em setembro, 3 temas dominaram os contatos com a Central de Relacionamento do Alô Senado. O programa Mais Médicos, a espionagem norte-americana sobre o governo brasileiro e sobre a Petrobras e os rumos da reforma política.
Esse último assunto motivou uma verdadeira avalanche de mensagens com críticas, dúvidas e sugestões. Falou-se muito sobre a proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim do voto secreto no Congresso e sobre o PLS 441 de 2012, conhecido como mini-reforma política, que propõe novas regras para as eleições. Entre as muitas mensagens ao Alô Senado sobre a reforma política está a do Jorge Augusto de Paiva Lima, da capital do Ceará, Fortaleza. O Jorge quer saber quando a reforma será votada no Congresso. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Bom, Jorge, nós estamos discutindo a reforma política. Ela tem que ser aprovada até das duas casas, até o final do mês de setembro, para poder valer para as eleições de 2014. Lamentavelmente, o que nós estamos fazendo aqui, na realidade, não é uma reforma política, são remendos pontuais em que se busca o consenso para poder aprová-la. E o senhor acha que vai acontecer essa votação a tempo? Eu acho que sim, nesses pontos que não dizem respeito à profundidade que se precisa ter numa reforma política de fato, acho que essas questões pontuais que estão sendo propostas, elas serão aprovadas ainda a tempo de serem aplicadas nas eleições de 2014. Enquanto algumas mensagens sobre a reforma política mostram preocupação com os prazos, outras trazem sugestões das mais diversas. É o caso do Clério Vieira Mendes, que escreveu para a gente lá de Bocaiúva, em Minas Gerais. Ele sugere que os parlamentares tenham seu salário reduzido em cerca de 60%, só possam se aposentar depois de 35 anos de contribuição e não tenham o direito de acumular aposentadorias. Clério, quem responde a sua pergunta é a senadora Ana Amélia. Clério, olha, não dá para se misturar. Reforma política ou reforma eleitoral trata do sistema e do processo eleitoral. Se vamos acabar com as coligações, se vamos definir como vai ser o critério para a escolha dos suplentes dos senadores, se vamos ter 1 ou 2 suplentes. O que você está propondo é uma coisa diferente, que quer dizer trato relacionado à remuneração dos parlamentares, que hoje é definido em lei com base no que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma senadora aqui independente, eu tenho muito cuidado, eu gasto apenas 30% da minha verba do gabinete, porque controlo muitos gastos. Mas se você for determinar uma redução de salário, a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Nós temos que definir as questões relacionadas à vida das pessoas, em relação à saúde, em relação à infraestrutura, em relação a muitas coisas, como agora estamos discutindo o seguro para os agricultores. Então, a responsabilidade que temos é nivelada ao que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto à questão da aposentadoria, hoje ela já não há mais uma aposentadoria, havia um sistema próprio do Legislativo com institutos de previdência que agora modificaram muito em relação a isso. O que talvez possa examinar é a questão da cumulatividade de aposentadorias. Então essas coisas podem ser discutidas no âmbito do Senado Federal com as propostas da sociedade, mas é preciso entender a natureza do nosso trabalho. Então por isso que é importante não misturar salário com reforma política. A última mensagem de hoje vem lá da cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas. De acordo com o Hélio Faustino Serafim, as autoridades brasileiras estão discutindo muito sobre saúde, educação e segurança, mas estão esquecendo as estradas e rodovias do país, que estão cada vez mais cheias de buracos por descaso e falta de manutenção. Os senadores concordam com a visão do Hélio? Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Hélio, eu acho que você tem razão. Mas vou completar. A gente está discutindo muito educação e fazendo pouco. E fazendo pouco também pelas estradas, pelos portos. Até porque decidimos, não eu participando, mas o Brasil, gastar todo o dinheiro que pudesse para fazer estádio de futebol, para trazer turistas, para ficarem aqui 3 semanas e depois deixarem o abacaxi para a gente, que vai custar um dinheirão não só fazer, mas manter esses estádios depois. Você tem razão. Houve um erro de prioridade. O Brasil escolheu uma prioridade errada. A prioridade certa é a educação, mas também a infraestrutura que a economia precisa. E cuidar da infraestrutura não só da economia, mas a infraestrutura urbana, as ruas e avenidas por onde nós passamos todos os dias nesse buraqueira que a gente sabe que tem aí.
continue lutando para que isso mude. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem para falar de novos assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Os caminhos da interatividade você já conhece. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, é só enviar o arquivo pelo www.senado.leg.br/alôsenado. A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/TV. E por telefone você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!